para o seu povo, para que possamos lhes trazer no caminho do Senhor. E oramos que a obra vai prosperar na nossa mão, em nome de Jesus. Obrigado porque sabemos que nos respondeste. Em nome de Jesus oramos. Amém. Estamos lendo em 1 de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Assim que lemos este versículo, primeiro, eu leio a vós, como mulheres cristãs. 2, eu leio para vós, como obreiras, ou obreiros que têm esposas ou maridos debaixo da vossa liderança. E você irá lhes ajudar, e você irá lhes transformar, você irá moldar, para ter a imagem de mulher cristã. De tal maneira que este versículo, primeiro, você tem que tomar para si. 2, se tudo está bem consigo, levas este versículo, o significado deste versículo para influenciar as mulheres cristãs, para que sejam obedientes à palavra do Senhor. Se és pastor, se és um líder, és um homem, não és uma mulher, tens que te perguntar: como é que eu posso beneficiar a igreja ou as famílias da igreja, de tal maneira que quando eu ministrar, quando eu pregar, possa ajudar as esposas a serem obedientes à palavra de Deus. Nos é dito que há maridos descrentes que têm mulheres crentes. Os maridos descrentes não ouvem a palavra de Deus. Então, a palavra que é pregada na evangelização, pregada nas paragens, pregadas nos machibombos ou na igreja, não lhe salva. E você, como mulher, queres viver de tal maneira que, só pelo seu caráter, só pela sua conduta, é uma maneira de convencer o homem, aquele marido, convencer o homem, o seu marido, e converter o homem, o seu marido. E você, como esposa, este é o seu pensamento. Se o seu marido é talvez um descrente, agora, líder das mulheres, tens outras mulheres que você lidera, e essas mulheres são cristãs, sinceras, nasceram de novo, mas nesses dias tem tempos trabalhosos nas suas casas, porque os maridos não creem na Bíblia. E se eu trazer uma mensagem lá em casa, ele não vai escutar. Este versículo diz: você, como líder das mulheres, ensinarás de tal maneira que transformarás aquelas mulheres cristãs, para que o caráter delas, se o marido não escuta a palavra, o marido não pode ser salvo pela palavra que nós pregamos, ou que a sua vida, o seu porte lá em casa, ganhe aquele marido para o Senhor. Aqui você está como um pastor, você é um aconselhador, e uma mulher vem para ser aconselhada, o homem talvez vem para ser aconselhado. Talvez o homem diz: a minha esposa está trazendo dor de cabeça, não é crente, faz isto e aquilo. O conselho que você dá não é para lhe dizer que vai para casa e vai lidar-se com aquela mulher, vai e lhe manda embora, vai e faz alguma coisa para que ela saiba que você é a cabeça. Não, a mensagem é: treina o homem cristão, que ele voltará para casa, que se a palavra, a Bíblia, não converte a esposa, o homem tem que viver e se comportar de tal maneira que o caráter do homem converta a mulher. Assim que olhamos esta passagem, olhamos nestas perspectivas. Primeiro, para si mesmo, para a sua família. 2, para as pessoas que você está a liderar. Vamos voltar para o versículo 1. Semelhantemente, vós,
mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Se queres influenciar mulheres cristãs a obedecer aos seus maridos, tens que entender. Há muitas vozes que falam para aquelas mulheres cristãs. Tem a cultura do país. E temos essa sociedade moderna. Temos a internet. Tem as ativistas femininas. E muitas outras pessoas trazem influência na família e que ensinam numa direção oposta. Começam a dizer, você tem que ter mulher, tem que ser os seus direitos, tens que clamar pelos seus direitos. Se o homem quer se divorciar, não se preocupe, você tem que ser firme. Então, há muitas vozes fora que falam para esta mesma mulher, e esta mulher está consigo. E os maridos também talvez está agindo de uma maneira. O marido também está a reagir lá em casa. Começa a dizer àquela mulher, se queres ir para casa, vai. Se queres divorciar, divorcia. Se queres casar um outro lá na tua igreja, vai lá casar na tua igreja. Eu estou aqui onde eu me firmo. Tem que se ajudar esta mulher, que ela escuta todas essas vozes, que essas vozes do mundo ela não pode ouvir. E ela tem que entender, você dizer a ela, não queres que o seu marido vá para o inferno. Tens que influenciar o seu marido. Tens que ser o sal lá na sua família. Você tem um grande trabalho por fazer. Não é só vir aqui e dizer que eu quero ser um marido cristão, com certeza. Tem que amar minha esposa? Sim, com certeza. Submeter a esposa? Sim. Mas há algo adiante de ti. Tens muitas mulheres que precisam de ti, que você tem que trazê-las para esta passagem, ministrar, e a sua ministração fará com que elas sejam o que devem ser. 2. Considerando a vossa vida casta em temor. Quer dizer que esse é um temor que é respeito, não é aquele temor da pessoa ter medo, não, mas é a honra. Ensina as mulheres cristãs para honrarem os seus maridos, respeitarem os seus maridos, a cultura em que nos encontramos hoje. Especialmente que a cultura é influenciada pela mídia ou a informação que a gente ouve. A cultura diz 50% e 50%. Vamos dividir a atenção, dividir tudo. Se toma 50, toma 50. E não se submeta, não se encurva. Tudo que acontecer, você tem direitos por se defender. Precisa de ensinar que se fizeres assim, vais perder as nossas casas. Se você fizer assim, perderemos nossos filhos. Que estas mulheres cristãs que estão debaixo do ensino, eles terão uma vida casta, em temor. 3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Está a entender? Isto é a coisa que está a acontecer no mundo. Algumas mulheres que até querem ganhar os seus maridos, querem ganhar o teu pensamento. O homem na estrada, no seu trabalho, vê muitas outras mulheres, essas mulheres atraem meu marido. Se eu é para agradar o meu marido, então eu tenho que também não ficar fora da moda, tenho que vestir mais do que aquelas mulheres que estão lá fora para não me roubar o meu marido. O mundo que vivemos agora, as mulheres não se preocupam, que tem uma esposa em casa, vão vestir para mudar a cabeça daquele homem. Então, a mulher, debaixo do nosso cuidado, vai dizer, se eu não vestir de acordo com a moda daquelas outras mulheres que vão mudar meu marido, se eu não ser acima dessas mulheres, vão mudar a vida do meu marido. Como é que ensinamos as nossas mulheres? Temos que ensinar, sabe, que esta aparência exterior lá fora não vai ganhar os nossos maridos, 4, mas é o homem encoberto no coração. Este é o ponto crucial da situação que tem a ver com o casamento. Assim que ensinas estas mulheres, você influencia essas mulheres, deixa elas entender, sabem? Vocês são mulheres bonitas, sabe que aquelas mulheres bonitas, muito bonitas, nem conseguem manter as suas famílias. Já viste aquelas mulheres cheias de pomadas, que elas até não conseguem
preservar as suas famílias. Deixa elas entenderem que assim que tens que guardar a sua família, também tens que guardar milhões de outras famílias na igreja local. Que a beleza tem que ser do incorruptível, traz de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Esta é outra área onde nós temos que entender e temos que ensinar as mulheres cristãs que elas irão falar, mas às vezes falam tão muito que eu não posso aceitar isto, eu não vou aceitar isto, eu não vou aceitar. Qualquer coisa que queres fazer, faça, quero te dizer, eu sou mulher de valor, eu sou mulher de peso, eu sei quem eu sou. As nossas mulheres é aquelas que estamos a tentar lhes ganhar, falam muito. Vamos entender que assim nós vivemos dentro da família, temos que cultivar aquela atitude de mansidão e um espírito quieto. Isto é que você tem que ensinar às outras. Entenda, você é um pastor. Como pastor, tem que ter padrão. Padrão de um pastor mostra na tua casa. O que você demonstra lá em casa, você tem que trazer nas famílias da igreja. Diz, tem que ter esse espírito manso, esse espírito quieto, que é valioso diante de Deus. 5. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. O apóstolo Pedro já está entrando na história, está indo no Antigo Testamento, não só um exemplo que está dando da Sara, diz que mulheres santas, no plural. Então, isto que confiavam no Senhor. Eles não pensavam que a minha ação podia destruir, a minha ação vai colocar o meu homem embaixo, a minha ação vai fazer o homem cooperar, a minha ação vai fazer com que as mulheres santas de que estamos aprendendo delas não agiam dessa maneira. Então, há uma mulher na Bíblia que não agiu assim para o marido, que era uma pessoa maligna. Assim que confiavam, esperavam em Deus, estavam sujeitos aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. E ela fez isso com sinceridade. E ela não voltou para casa dizer, Senhor, mestre, o matabicho está pronto. Então, ela não andou a falar essas coisas. Isso é caricatura das escrituras, andar a querer imitar, dizer, Senhor, o matabicho está pronto. Senhor, comida está pronta. Ela não andou a repetir essas coisas, mas através da submissão é que a graça de Deus chegou e foi exemplo, foi padrão. Pode ensinar as outras mulheres a ajudar desta maneira, do qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Não temendo nenhum espanto. Eu conheço meu marido. Se eu andar a obedecer aquele meu marido, ele vai me abusar. Eu conheço meu marido. Se eu fechar, fazer de conta que não estão a ver, eu sei o que ele vai fazer. Então, e não temendo nenhum espanto. Se você obedece às escrituras, se eu me submeter àquele homem eu conheço, ele vai tomar vantagem de mim. Você não temendo nenhum espanto, mas não é dito, obedece às escrituras e deixa o resultado nas mãos de Deus. É aquilo que tens que ensinar a outras mulheres, como pastor, como mulher. É assim como ensinamos as outras mulheres na igreja, para que não façam coisas temendo, façam coisas crendo em Deus, porque Deus é que trará o resultado. 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. Coabitai com elas com entendimento. Deixa a família ser uma escola. Deixa o seu casamento ser uma escola.
ser observante, aprender. Quando diz que as mulheres são um vaso fraco, não são que todas são iguais. A sua esposa em particular. Aprenda da tua mulher o que faz ela ficar desencorajada. Aprenda da sua mulher o que faz ela ficar triste ou ficar confusa. Aprenda da sua própria esposa. Vivem por 1, 2, 10, 20, 30. Você entende em que área a emoção da sua esposa tomará o lugar, parte dela. Você entende que como é que ela vai receber uma má notícia. Você tem que entender o comentário que vais fazer, qual é a parte que vai tomar da sua esposa. Não é aquela fraqueza de física apenas sabem, o mesmo carro, a mulher conduz, o homem conduz. Até mesmo avião, a mulher que conduz o avião, que o homem conduz. Há homens que são doutores médicos, há mulheres que são doutoras. Há mulheres cientistas, há homens cientistas. Então, não é disso que está-se a falar. Aqui está-se a falar do ponto que tem a ver com a emoção, a vida, que as coisas que facilmente podem fazer esta mulher ficar fraca. Então, você aproxima, estuda, entenda a sua esposa. Assim que viverem juntos, darás a ela honra como o vaso mais fraco, como sendo vós seus co-herdeiros da graça da vida, para que não deprecia a graça de Deus na vida dela. E também você não se deprecia da graça de Deus na sua vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. As vossas orações não serão impedidas em nome de Jesus. Esta noite estou falando para vós, levantando um marido digno para uma noiva. As esposas na igreja, estamos levantando a elas. A família na igreja, estamos levantando. E há pessoas que ainda não casaram na igreja, estamos levantando. Todos eles juntos, toda a igreja, são como a noiva digna. E Cristo é o esposo. Estamos levantando uma noiva digna para o esposo digno. Efésios, capítulo 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Sabe, o apóstolo Paulo escreveu isto, ele não estava casado, mas foi pela inspiração. Mesmo que ele não era casado, ele estava levantando esposas dignas para o marido. Então, ele ensinou a eles pelo Espírito: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo. Lembra-se que ele ainda não era casado, mas ele nem estava a dar exemplo do padrão dele mesmo, mas é o Espírito, porque ele entendeu como apóstolo, como pastor, como líder, ele precisava de levantar esposas, maridos, para alcançarem a expectativa de Cristo. 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. 20. Que cada um de vós, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher, 33, reverencie o marido. Apocalipse 19. Apocalipse 19, 7. Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos, demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. O Cordeiro é o nosso Salvador, o Cordeiro é o nosso Senhor, o Cordeiro é aquele que nos trouxe ao reino.
ele tem uma esposa, ele tem uma noiva, que é a esposa. Queremos ajudar no ministério. Que não somente pense numa pequena família, estás pensando na esposa de Cristo. E esta esposa, 8, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então, isto é o que nós temos que fazer, levantar uma esposa digna para um marido digno. O relacionamento entre marido e esposa é o espelho daquele relacionamento entre Cristo e a igreja. Como ministros, trabalhamos para levantar uma família saudável e alegre. Assim que trabalhamos para levantar uma família cristã e celestial e saudável. Em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Aqui eu leio 14. Efésios 3, 14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Toda a família nos céus, uma parte no céu, uma parte na terra toma o nome. A família de Cristo, a esposa de Cristo, todos os membros do corpo de Cristo que vêm debaixo da sua liderança. Você quer ajudar a lhes levantar, você quer ajudar para lhes transformar, você quer lhes ajudar para agradarem ao Senhor. Ponto número 1. A liderança de ministros vigilantes. Se esta é a nossa chamada para transformar a esposa de Cristo, tem vontade de fazer isso. A liderança, ponto número 2. O amor. Queremos ajudar os nossos membros para serem lindos ou serem bonitos. Essa beleza é de serem como Cristo, falar como Cristo, de tal maneira que ao falarem, quando os vizinhos verem o caráter delas, vai ganhar os vizinhos para o Senhor. O amor dos obreiros belos. Ponto número 3, a lealdade. O Mestre, o Messias, o nosso Salvador. Precisamos de haver a lealdade para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a cabeça da família. E nós somos membros daquela família. E nós precisamos ter esta lealdade deste mestre digno. Ponto número 1. Diga-me o número 1. A liderança dos ministros. Eu quero que vocês olhem em 1 de Pedro, capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, 1. Versículo 3, semelhantemente, vejam. Continua. Depois, versículo 7, igualmente aos vossos maridos, continua dizendo. Estava falando acerca da comunidade, falando de mestres e os líderes, liderados. Falou sobre a sociedade. Como é que precisamos ser submissos e obedecer? Ele diz semelhantemente, vós, maridos, mulheres, semelhantemente, vós, maridos. Eu quero que você veja no capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, 18. Vós, servos, sujeitei-vos com todo temor aos senhores,
não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. 3:1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas. O que ele está dizendo? Diz que isto acontece está em todo lugar na sociedade. Há um rei que é preciso ser obedecido. Há governadores que devem ser submetidos, temos que obedecer. Então, há líderes na sociedade. Então, há mestres, por exemplo, chefes onde nós trabalhamos. Temos que obedecer. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos. Semelhantemente, vós maridos, coabitai com elas de acordo com o entendimento. 1 Pedro 3, 8. 1 Pedro 3, 8. Versículo 8 de 1 Pedro 3. E finalmente, diz que não podemos desculpar-nos ou separar-nos, não temos que ficar isolados. Há algo que Deus espera em toda a sociedade. Diz que é esposa, semelhantemente. És marido, igualmente. És empregado, igualmente. És um empregador, igualmente. E diz, como líderes, em qualquer situação, em qualquer posição que os nossos membros tenham, os nossos ministérios tenham, temos que os trazer de volta naquilo que foi escrito para todos. Versículo 8. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, então, guardando a fé com uma pura consciência na família, no local da igreja. Titos capítulo 2, 3. Titos 2, 3. As mulheres idosas semelhantemente. Veja o que estamos a ser ditos. Quando usa esta palavra semelhantemente, diz que isto vai acima em toda a igreja, em todo lugar. Ninguém vai dizer eu penso da minha maneira, eu percebo da minha forma, meu pensamento é diferente, eu tenho minha maneira de viver. Semelhantemente, não te isoles. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convivem as santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Mestras no bem. Não pensas na vida cristã numa mulher que é rebelde em casa. Não vai dizer à mulher cristã, veja o que está a acontecer contigo. Eu não vou te dizer aquilo que está a acontecer com teu marido, mas se fosse eu, se seu marido fosse meu, eu não havia de aceitar isso. Se assim fizeres, estás a ensinar rebelião daquela mulher. Não estás a melhorar o caráter dela, não estás a colocar a gentileza, não estás a colocar aquele caráter que vai ganhar. Você está a ensinar que vai lá mostrar a ele o outro lado das mulheres. Nega ele. Suspenda de fazer algumas coisas para ele. Deixa ele saber que você é uma pessoa distinta. Mostra ele lá em casa. Aqui não, no jeito dito não. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver. 4. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos e a amarem os seus filhos. Versículo 6. Exorta semelhantemente os mancebos. Veja o que é dito. Todos que estão debaixo da nossa liderança, todos estão debaixo da nossa instrução, devem ser ensinados, mesmo
mesma submissão, e você não ensina ninguém a ser rebelde na casa dele, não ensina a eles a serem rebeldes nas suas famílias, você não ensina um líder de jovens que teu pai te fez isso nessa sua idade, está bom, agora vai reagir desta maneira. Se você deixou em casa e te procuraram, não te apanharam, depois de descobrir onde você esteve depois de 3 meses, se voltares para casa, os seus pais vão te respeitar. Se você desaparecer de casa durante 3 meses, agora vão te respeitar, nunca mais vão te fazer o que te fizeram. Mostra a eles como é que um jovem pode ser dono da sua mente, como é que eles podem lidar-se com os seus pais. Não faça isto. Semelhantemente, os mancebos, exorta semelhantemente aos mancebos a que sejam moderados, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se não envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Isto é o que o Senhor espera que temos que fazer. E viste? Assim que isto abrange a toda a igreja. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Falou a toda a igreja de Corinto, disse vocês, igreja de Corinto, eu tenho zelo de vós, tenho zelo de Cristo, o marido, tenho zelo de Cristo, o esposo. Eu vigio por vós, não quero que nenhum outro homem, não quero que nenhuma outra instituição, não quero que ninguém na sociedade possa ter algo contra vós. Não quero ter rival diante de vós. Não quero que haja outro rival além de Cristo por vós. Tenho zelo de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido. Um marido. Eu quero que vocês permaneçam a uma virgem, aquele único marido, a saber, a Cristo. Colossenses, capítulo 1, 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. O que é que o apóstolo está dizendo? Eu não estou te ganhando para mim, te ganho para Cristo. Não estou te ganhando para mim, estou te ganhando para Cristo. Não estou exigindo que vocês estejam apegados a mim, exijo que estejam apegados a Cristo. Viste? Nós perdemos nosso caminho, nós perdemos nosso ministério quando ganhamos uma mulher na igreja para nós. Nós ganhamos ela longe do marido para nós. Nós ganhamos a lealdade dela, a submissão dela. E ela não obedece o seu marido, obedece a nós. Nós perdemos a nossa chamada quando nós ganhamos a pessoa para nós e não para Cristo. E nós não lembramos a essas pessoas que você é a esposa de Cristo. Você não é minha esposa. A mulher, o homem, você não é meu amigo, você não é meu amado, além de Jesus. Jesus é o amado da sua alma. Em toda a secção da obra que estamos, se nós tornarmos as pessoas debaixo da nossa liderança esquecerem a sua fidelidade para com Deus, a vigilância para com Deus, a lealdade para com Cristo, e nós ganhamos essas pessoas para nós, estamos a fazer coisa errada, estamos a perder o ministério,
Temos que ganhar as pessoas para Cristo como um leal, submissivo esposo. Ganhar a eles para Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Há algo que não é chamado da etiqueta. Pessoas que não são cristãs, são pessoas que não nasceram de novo e observam. Eles querem sair, as regras de etiqueta dizem assim: primeiro são as mulheres a passarem. Talvez que há alguma coisa, tem alguma coisa, dizem primeiro, partilha. Isto é a etiqueta deles. Os descrentes até fazem isso. Dão a primeira escolha às suas esposas. Sim, nós cristãos, se um descrente pode fazer isso, o que dizer de nós? Esta é a nossa chamada também, mas é acima disto. Vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Na etiqueta das famílias do mundo, o marido vai tentar encontrar um tempo de dizer que eu te amo. E às vezes vai escrever para dizer eu te amo. Vai escrever para dizer que eu estou pensando em ti. Sabe, isto é muito bom. Jesus não só escreve eu te amo, ele demonstrou naquilo que ele fez. Ele demonstrou naquilo que ele deu. E ele deu tudo. A noiva, a igreja, sabes? Ele tem um modelo. Ele não tinha que dizer que não vou permitir a minha mãe ter ciúme dos meus discípulos. Então tenho que fazer tudo para agradar minha mãe primeiro. Depois da minha mãe, depois dos meus discípulos. Jesus não agiu assim. Jesus, a mãe, irmãos, filhos, estamos à procura de ti. E ele respondeu: quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quem são minhas irmãs? E apontou aos discípulos, diz que estes aqui, que ouvem a palavra de Deus e obedecem, elas são minhas irmãs, meus irmãos e minha mãe. Deu o primeiro lugar no seu amor, a noiva, a igreja. Mesma coisa ele diz para nós: você como marido, não tens que amar a sua mãe, a sua família de onde você vem, mais do que a sua esposa. A sua esposa é número 1. Se este é o padrão, este que tem que ser ensinado às outras pessoas também, debaixo da nossa liderança. Vamos voltar para 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. O amor que inclui perdão, o amor que inclui a mansidão, o amor que inclui a gentileza, e assim mesmo se entregou por ela. Não somente ele dava dinheiro como uma menina da escola primária e depois guardava muito dinheiro em algum lugar e a esposa não sabia, entregou-se a si mesmo. Eu oro que o Senhor nos ajudará a nos darmos a nós mesmos. Não ouviu amém? Amém. Sabem, pregadores, pastores, que há necessidade na igreja, sim, precisamos de dinheiro na igreja de Deus. Mas não pode ensinar o marido na família e dizer: a sua esposa está pedindo isto. Eu acredito que você não responde por isso. Você sabe, precisamos de dinheiro na igreja agora. Mas ele tem que fazer o que tem que ser feito para a sua esposa. E ele usa a desculpa de dinheiro na igreja. Dizer: eu quero dinheiro naquele projeto, mas ele anda a esconder dinheiro da sua esposa e financia lá o projeto na igreja. Então, todos têm que amar a sua esposa em particular, como Cristo amou a igreja e deu-se a si mesmo pela igreja. Que o Senhor nos ajude. Neste mesmo livro de Efésios,
4:11. Esta é a nossa responsabilidade, o nosso dever como pastores. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, o aperfeiçoamento da esposa, o aperfeiçoamento dos membros da igreja, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, esse é o seu ministério, a varão perfeito, esta é a sua chamada, a varão perfeito, isso é o que o Senhor quer que tu te concentres, ensinando os homens, ensinando as mulheres, ensinando os jovens, ensinando os pais, ensinando as mães, ensinando as crianças, maridos, todo membro da família chegarem a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O Senhor nos ajude. O Senhor vai me ajudar. Eu disse, o Senhor vai me ajudar. Ponto número 2. O amor dos membros belos e obreiros. 1 de Pedro 3. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Então, é possível serem ganhos sem pregação. Eles não aceitam a pregação do pastor. Que pelo porte das suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Nos é dito, temos que afinar, temos que melhorar a comunicação em casa, melhore na sua conduta em casa, melhore o seu caráter em casa, para que mesmo se o seu marido recuse ouvir o pastor, a pregação, santidade, santidade, eu não quero ouvir aquele homem, fala muito de santidade, santidade, quero numa mensagem, quero abrir toda a Bíblia, eu não quero ouvir aquele homem. Mesmo se o marido não quer vir à igreja para escutar a palavra, pelo seu caráter, pela sua vida, pela sua conduta, pela sua maneira de ver, mansidão e gentileza, serão convertidos, possam ser ganhos sem palavra, considerando a sua vida casta em temor. Estão vigiando para a ti. Dizem que você diz que eu vou de para life. Estão a vigiar. Você diz que vai à igreja. Lá é lá. Agora é tempo de retiro. Vou viajar para o congresso. Eles podem até não te acompanhar nesses programas, mas estão a assistir à sua vida. Você ganha que está muito tempo na igreja. Você vai aprender o que é lá na igreja afinal. Sabem, se eles não verem a mudança daquilo que você aprende em casa, então, através do seu comportamento puro, a sua bela vida, e nos diz, versículo 5 e 6, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas. Esta era a beleza delas, é o caráter que elas demonstravam, é a conduta que elas tinham lá em casa. Não saíam apenas lá fora. A esposa não saiu apenas lá
Dizer aquele que está a assistir televisão, não vou dizer nada, que fala de igreja de novo, conferência de novo. Esta mulher não fazia isto, seria sujeita ao marido. Como Sara obedecia a Abraão. Era uma obediência de acordo com a palavra de Deus. Se o seu marido te manda a fazer uma coisa que Deus não quer que tu faças, saiba de uma maneira gentil de dizer: não, Cristo é minha cabeça, Cristo é aquele que deu tudo por mim para que eu possa entrar no céu. Então, você não vai obedecer, mas não vais te rebeliar, e não vais abusar, não vais insultar, e não vais te comportar de uma maneira, não vais te comportar de uma maneira volátil que possa gerar zanga nos dois lados. Se você desobedecer, desobedeça, porque isto é que a palavra de Deus diz. Isto é que tem que ser ensinado mulheres cristãs e os homens cristãos também, que há tempo que o marido quer ser senhor diante delas e querem que as esposas sejam escravas. Dizem: ei, não vai para fora, ei, não vai para aquele encontro hoje, eu te preciso aqui. Há tempo que a esposa tem que ser ensinada do marido para ser gentil, para ser honesto, para ser amoroso, para continuar a providenciar tudo o que é necessário providenciar, mas não seja escravo para a mulher, seja gentil, mas tenha lealdade primeiro a Deus. Não luta, não começa na luta. Se ela quiser lutar, fica quieto, fica manso, seja humilde, mas obedeça ao Senhor. E isso pode trazer sofrimento, mas vai sofrer de forma graciosa, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhos, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Em casa não tem que haver nenhum espanto. Ensina as mulheres cristãs: não tenha o marido do marido, porque é o marido, é o esposo, é parceiro, não tem que ter medo de nada. Mas os olhos dele estão vermelhos, parecer que ele quer fazer alguma coisa. Ele olha cara a cara, olhos a olhos, com gentileza, com a graça que sai dos seus olhos, com o amor que sai dos seus olhos. E este amor vai fazer ele submeter-se. Pode ser a esposa que diz: você saiu, eu te disse para você não sair. Se saíste para aquela sua igreja de santidade, eu te disse que eu te amo, e ela zangar, você não zanga. E se você zangar, há de haver luta. Olha para a cara dela, não olha para baixo. Quando olhas para baixo, é o medo, isso é temer no espanto. Olha, essa mulher me faz eu ser escrava dele, me faz ter medo. Não, você é que fica medroso. Olha para ela, desperta, olha para ela com gentileza, mansidão, deixa ela ver o amor de Deus através dos seus olhos. E não tenha medo. O que você alcançou em casa, leva para a igreja, ensina os membros da igreja que as esposas não têm que ter medo, né, da escravidão que o marido quer lhes colocar. E os maridos também não têm que ter medo do espanto, para que a esposa não se torne uma escrava velha. Dizer que isto não vai acontecer. A minha religião é para Cristo. E dizer seu marido não sou seu escravo. Então, tens que saber falar essas coisas com amor. Versículo 7. Igualmente, vós, maridos. Viste? Falou às esposas. Agora diz: igualmente, vós, maridos, coabitai com elas. Tem que haver paz em casa.
serem pacificadores em casa, e sejam vocês a criarem paz em casa, o amor de Deus. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento das Escrituras, com entendimento de Adão e Eva, com entendimento de homens e mulheres da Bíblia, com entendimento das esposas em particular. Coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Isso significa, se há alguma coisa a carregar que é pesado e ela quer carregar, você diz: não amor, não querida, não carrega isto. Se você carregar isto, vai estragar essas tuas mãos. Então, e você carrega para ela. Se você também não pode carregar, contrata um gai. Ele vai carregar e você vai pagar dinheiro. Então, quando você faz isto, você está a reconhecer que aquela mulher é fraca fisicamente. Então, você está a coabitar com ela de acordo com o entendimento, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. As vossas orações não serão impedidas. Amém e amém. 1 Tessalonicenses 4:9. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Vocês têm já este amor como cristãos, que esteja nas vossas casas, é o amor que Deus espera. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Se você é aquele que lê livros, há livros escritos por conselheiros de casamentos, falam de amor, e existem eros em gregos, existe amor carnal em grego, mas há um tipo de amor que Deus ensina, que Ele demonstrou, de dar o seu Filho unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o tipo de amor que Deus demonstrou, e este é o tipo de amor que Deus nos instruiu. Assim que ensinamos esposas e maridos a amarem um ao outro, ensina os membros da igreja a manifestar esse tipo de amor, para que tenhas o amor. Então, você diz a eles, mostrar o amor de Deus, o amor de Cristo, não é aquele que traz gozo em casa, não é aquela pessoa que, mesmo uma criança pequena, você zanga com ela, você é uma pessoa que mostra o amor, e você mostra a todos os membros da igreja como manifestar este amor, e este amor será algo resistente na família, não medo, não ansiedade. 10. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamos-vos, porém, a que ainda nisto, digam-me em voz alta, que abundeis cada vez mais. Alguém grita, cada vez mais. Se vermos a média das famílias depois do dia de casamento, o amor, a interação, os sorrisos, parecer que a mulher não sabe zangar, parecer que o marido não sabe zangar, amor.
o dia de casamento chega. Tudo é amor. Depois de um mês de casamento, o amor fica menos. Depois de 2 anos, 3 anos, 20 anos, 15 anos, assim que a mulher fica velha e fraca fisicamente, assim que a mulher fica velha e fraca emocionalmente, assim que a mulher envelhece e fica fraca na sua aparência ou na expressão, agora o amor já fica menos. Mas o amor que Deus espera, do marido para com a esposa, da esposa para o marido, é cada vez mais. Alguém grita, cada vez mais. Assim que reparas a igreja, entre os líderes e os membros da igreja, quando começamos, quando primeiro se tornaram membros da noiva de Cristo, vocês vieram à igreja e o pastor pregava, gastava 5 minutos, vocês amavam o que o pastor dizia, 1 hora, amavam o que o pastor dizia. Talvez um dia decidiram sair acima de 1 hora, talvez já começa a pregar mais de 1h30. Vocês amavam, não havia crítica. Agora vamos trazer para a nossa igreja. Na igreja, se há a cabeça, vocês dizem Pai no Senhor, por isso vocês dizem meu Pai no Senhor, vamos orar pelo nosso Pai no Senhor. Sim, se Ele é vosso Pai no Senhor, Ele é a cabeça da família, família como igreja, amamos a Ele, mas cada vez mais, alguém grita, cada vez mais, isso significa, não importa quão longo Ele decidir pregar, é com Ele Deus, por causa da obediência, Ele está dando bem para vocês, o amor de Deus continuará sendo cada vez mais para todos os membros, todos os obreiros, cada um de nós, em nome de Jesus. Cada vez mais. Eu disse cada vez mais. Mateus 19. Mateus 19, 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, macho no singular, fêmea no singular, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a quantas mulheres? Quantas mulheres? A sua mulher. E serão 2 numa só, diga-me, só carne. Isso significa, tem a mesma mente, tem o mesmo objetivo. Quer dizer que vocês têm o mesmo interesse numa só carne. Será que já notaste que Adão, atualmente, precisava de muitas mãos para ajudar? Se a poligamia fosse a vontade de Deus, Adão teria sido polígame. Eventualmente, Adão e Eva casaram, ficaram juntos. E ele disse por esta causa, por causa do exemplo de Adão e Eva, deixará o homem pai e mãe, e se juntará a sua mulher, e serão 2, não 3, numa só carne. Agora, a serpente veio, começou a enganou a Eva, e ela comeu daquilo que Deus lhes proibiu, e deu ao marido, o Adão, e ele comeu, e ambos descobriram a sua nudez. Deus disse: Adão, Adão, aonde estás? E ele disse: ouvi a sua voz no jardim e temi. E Deus disse: como é que sabes que estás nu? Comeste daquilo que eu vos disse para não comer? E ele disse: a esposa que me deste me deu para comer.
esposa, o que fizeste? A serpente me enganou. Mas o ponto aqui é o seguinte: Deus não criou uma outra mulher para Adão. Se o divórcio fosse vontade perfeita de Deus, se o divórcio fosse a expectativa de Deus, o que ele fez teria sido suficiente para dizer que estou quebrando. Não há nada que a sua esposa possa fazer do que mais grave do que a Eva fez, é fazer com que toda a humanidade caísse na queda. E ainda assim, mesmo assim, não houve divórcio. Estamos ensinando membros da igreja. Será que sua esposa te fez isto? Já basta para mandar embora. Vocês sabem, porque lá na igreja nos dizem assim: não diga isso, que é na igreja. Não, nós te dizemos pela Bíblia que não há divórcio e recasamento. Dizemos pela palavra de Deus que ambos serão uma só carne. Louva a Deus, porque você e a sua esposa permanecerão juntos. Você e o seu marido permanecerão juntos. Mas isso é preciso perdão. É preciso o amor. É preciso deixarem passar pequenas coisas. É preciso quebrar leis nas famílias. Porque onde não há lei, aí não há pecado. Então não cria leis dentro das famílias. Não diga aí, não faça isto, não faça aquilo. Trazer leis na família que mesmo nem encontramos na Bíblia. Versículo 6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, alguém grite: não separe o homem. Louva a Deus, obedeceremos a palavra de Deus. Não faremos como aquelas pessoas que vão aos tribunais: isto aconteceu, já não tem graça, já não tem amor. Tribunal, vamos resolver nós mesmos, as nossas famílias não serão assim. 1 Coríntios, capítulo 6. 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir ao juízo perante os injustos, quer dizer que é o tribunal isto, e não perante os santos. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios, 1 Coríntios 6, versículo 4. Então, se tiveres negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar, digo: não há, pois, entre vós sábios? Será que não há um pastor, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas, irmão, vai ao juízo com o irmão, vai ao juízo com a sua esposa, e isto perante fiéis. 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça. Por que não sofreis? Por que você não persevera um pouquinho? Por que de forma graciosa não aceita aquele sofrimento? Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Esse tipo de anormalidades não irão entrar na nossa família em nome de Jesus. 1 Pedro 3, 8.
8. E finalmente, sede todos do mesmo sentimento. Finalmente, toda a família unida, todos do mesmo sentimento. Pais e filhos, sede todos do mesmo sentimento. Pais no Senhor e membros da igreja, sede todos do mesmo sentimento. Não seja uma pessoa difícil. Você parte da igreja. Você parte da noiva. E a igreja tem que ser mansa. Não diga, vamos colocar isto embaixo. Mas é dito finalmente, sede todos do mesmo sentimento. Lá na igreja local, tem que haver um mesmo sentimento. E mesmo para o dias na nossa igreja, sede todos do mesmo sentimento, compassivos. Mando-vos, os irmãos, se o marido diz, querida, eu não aprecio isto. Você começar a dizer, mas está onde o erro disto aqui? Você é muito ridículo. Eu não aprecio isto. Se amam-se um ao outro, não vai dizer que eu vou continuar a fazer para lhe provocar mais. Vou continuar a fazer isto para lhe irritar. Vou continuar a fazer isto para lhe ofender. Se o pastor na igreja, se Deus disser, isto não é certo. Esta não é a comissão que o Senhor nos deu. Vamos agir assim. Vamos nos comportar assim. Vamos mostrar que temos uma única mente, o mesmo sentimento. Você como membro da igreja, você não está aí como um controlador. Você está aí, tem compaixão para que haja paz na casa de Deus. Haverá paz na nossa igreja em nome de Jesus. Amém e amém. 9. Quantos de nós, versículo 8, finalmente sede todos do mesmo sentimento. Quantos de nós teremos o mesmo sentimento? Compassivos, amando os irmãos, intransmissvelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcançais a bênção. Porque quem quiser amar a vida, você terá vida. E ver bons dias, você terá bons dias. Refreie a sua língua do mal. Na família, refreie a sua língua. Deixa aquela mulher ficar feliz. Refreie a sua língua. Deixa o homem ser alegre. Refreie a sua língua do mal. Deixa as crianças crescerem num ambiente saudável lá na casa. Refreie a língua do mal. Refreie a sua língua do mal. Os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal. Faça o bem. Busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Eu não farei mal. Você não fará mal em nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 1, 7. 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Não deixa o mau espírito de medo tomar conta da sua família. Por quê? Se você abrir a porta através da sua língua, seu caráter, intimidação, aquele espírito de medo vai vir, de temor. E aquela esposa vai começar a tremer toda hora. Aquele marido vai ser menos do homem quando ele começar a ter medo da mulher. Quando o medo tomar conta do homem. Eu oro que o espírito de medo não tomará conta da sua família. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza,
e de amor e de moderação. Ponto número 3, a nossa lealdade para o mestre digno. E talvez esta palavra, há uma palavra que o pastor falou aqui, vamos clarificar esta palavra. Provérbios capítulo 18. 4. 18, 4. As águas profundas são as palavras do homem, e o ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Assim que falamos de Messias, assim que falamos do noivo da igreja, falando do nosso Salvador, o nosso Senhor, Ele é o ribeiro transbordando, é o ribeiro transbordando do amor, é o ribeiro transbordante de todo o suplemento que nós precisamos. E nós temos que ser leais a Ele, porque nele e através dele nós temos tudo o que precisamos. A nossa lealdade ao Mestre digno e o ribeiro transbordante. É o tópico número 3. Vamos a 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3. O efeito delas não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Lembra-se, estamos falando da esposa e o marido. Este está no contexto do marido e esposa. No versículo 1 nos diz: semelhantemente, vós, maridos, sede sujeita aos vossos próprios maridos. 2, distem considerando a vossa vida casta. Então nos diz: o efeito delas não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. O seu marido quer que te vistas bem, mas entenda, onde há orgulho, se há um espírito de orgulho, uma linguagem incontrolável, se há rebelião contra aquele marido, ele não aprecia esta aparência externa. Diz que fora parece bonita, mas carrega algo na sua boca, carrega ácido venênico na sua língua. E eu não quero que estas palavras ácidas, venenosas venham a mim. Este marido vai desprezar a beleza de fora se dentro não estiver como tem que estar. Mesma coisa para a noiva de Cristo. Mesma coisa para o povo de Deus. Temos talentos, temos inteligência, temos a beleza, mas se a nossa língua, se a nossa ação mata outro, espalha a igreja, traz o medo desnecessário na igreja, o noivo vai dizer sim, tem talento, sim, tem habilidade, sim, tem cometimento, mas as suas obras, as suas atitudes são corrosivas, são destrutivas. Isto é o que o Senhor está dizendo. Mas o homem encoberto no coração, incorruptível, bonito de fora, bem cuidado de fora, mas temos que cuidar mais a vida interna. Mas o homem encoberto no coração, incorruptível, atrás de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Não traga a corrupção da sociedade em casa. Não traga a corrupção do mundo na igreja. Mas incorruptível atrás de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Deus olha para dentro mais do que
fora. 1 de Samuel 16. 1 de Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, se queres olhar a estatura de Saul, que Deus lhe desprezou. Deus disse: não olha para a altura dele, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Provérbios 15, 11. Bonito fora, tem que ser limpo dentro também. Gentil dentro. As suas palavras serem amorosas, as suas palavras serem sólidas, as suas palavras fazerem um marido ter confiança, não palavras que vão fazer ele cair. Provérbios 15, 11. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Ele olha o coração, ele diz: coloca mais esforço naquela mansidão, no espírito manso, que é precioso diante de Deus. Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede aos rubins. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Não vende o marido na boca dos inimigos fora. O marido confiará nele. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela pensa bem, ela é cuidadosa e faz bem a ele todos os dias da vida dele. Busca lá e vinho, trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Não alimenta a família com uma comida. Ela é uma mulher que pensa na comida saudável, na saúde dos filhos, na saúde do marido. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma verdade, adquire-a. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estenda as suas mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abra sua mão ao aflito, e ao necessitado estende as suas mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino, e de púrpura é seu vestido. Conhece-se o seu marido é respeitado nas portas. Não faz coisas que fará com que os que estão lá perto, vizinhos, desrespeitem o marido, ou pessoas próximas desrespeitem o marido.
conhece o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciões da terra, faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são os seus vestidos e ri-se do dia futuro. 26. Abra sua boca com sabedoria. Pensa antes de falar. Ela pensa antes de saltar. Pergunta-se: se eu falar assim, será que vou ferir o meu marido? Se eu falar assim, meu marido se alegrará? Se eu colocar o meu marido embaixo, estou a lhe tirar das raízes para que o meu marido se torne como o capim. Ela não faz isso. Abra sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-lhe bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo. O marido não vai pensar: eu pensei que essas doutrinas da Bíblia de divórcio não houvessem na Bíblia. O marido não vai pensar assim. Ele vai dizer que se eu pensasse em casar de novo, eu voltava a casar esta mesma mulher, mesmo estando com ela depois de tantos anos. Por isso nos é dito: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade da formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louvam-na nas portas as suas obras. E eu oro que assim será a nossa família. A nossa família terá amor, terá graça, terá mansidão. Viveremos juntos, fielmente, amorosamente, em nome de Jesus. Isto vai acontecer na nossa família. Se tiveres que corrigir algo, corrija hoje. Se tens que ajudar membros na igreja, organiza o padrão. Então, passarás este padrão e eles também vão ser aquilo que tem que ser nas suas famílias. 2 Timóteo, capítulo 2, 21. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será um vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda obra. O Senhor já falou para nós sobre a nossa vida pessoal, a posição em que você se encontra como marido, esposa, filho na família. Falou para nós como atalaias, vigilantes, ministros na casa da fé. Vamos levantar agora em oração e dizer: Senhor, ajuda-me, a minha família. Eu viverei de tal maneira que eu farei minha família um modelo. E no meu ministério pessoal, eu vou fazer com que vou ministrar para tornar os membros da igreja, famílias da igreja, serem aquilo que deveriam ser. Vamos abrir a nossa boca e levar tudo que nós aprendemos a Deus em oração. Já disseram as nossas